Vamos falar um pouco do Dia Internacional da Mulher, mas vamos lembrar que muitas deles são homenageadas com chocolate, jantares, flores. Porém, hoje é um dia de reflexão, né? Sem dúvida. Pensar na luta e na superação de nascer mulher ou se tornar mulher. Eu queríamos saber se ao longo da história as mulheres foram silenciosas ou foram silenciadas. Luciana Bastos. Bom, se elas foram silenciosas e silenciadas, elas foram as duas coisas em diferentes Exatamente. momentos, né? Ficamos em silêncio para algumas coisas, fingimos que não vimos e em alguns momentos fomos silenciadas, né? Até na conquista do direito ao voto, a gente foi silenciada, porque primeiro, quem conquistou o voto para uma mulher, apesar da conquista ter partido de uma mulher, foi um homem. E esse senador, ele exigiu que as mulheres votassem nele para que fosse aprovado o projeto do voto. Não presta homem não, né? Então, e ainda, ao ser aprovado o projeto, haviam as exceções. Então, assim, para a mulher votar, ela tinha que ser casada. E as viúvas e solteiras só poderiam votar se elas tivessem autonomia financeira. Então, demorou bastante tempo para que a mulher, de fato, que não tem autonomia financeira ou que não fosse, né, a mulher à margem da sociedade, pudesse conseguir exercer esse direito ao voto. Mas cá estamos, século XXI, e nós já estamos praticamente a par de igualdade com os homens, exercendo, inclusive, o poder de nos candidatar, de nos colocarmos na política. Mônica, você acha que vocês já estão pé a pé com os homens ou ainda tem muito chão pela frente? Eu acho que jamais. Jamais estamos. Eu acho que nós estamos a caminho como a doutora Luciana falou, né? Aqui, mas eu acho essa caminhada muito longa e nós estamos muito no início ainda dela. Porque apesar de nós termos o direito de nos candidatar, muito poucas mulheres o fazem. Muitas o fazem para cumprir cota de partido, né? E, além disso, por uma questão cultural, pelo medo de serem julgadas como são, pelas roupas que usam, pelo jeito que sentam, pela forma com que se portam, muitas mulheres sequer votam em outras mulheres, não contratam mulheres, não votam em mulheres. E quando a gente vê, por exemplo, mulheres como a Marta exigindo paridade de pagamento, de remuneração, isso causa espécie nas outras mulheres. Então, eu acho que isso, culturalmente, precisa mudar, né? A gente tem que normalizar as mulheres estarem nos espaços públicos e a gente tem que normalizar elas estarem em cargos de poder, né? Então, eu acho que essa é uma caminhada longa e nós estamos só no início. Mas começa, sem dúvida alguma, pelo fim da rivalidade feminina e do julgamento de umas mulheres por outras mulheres. Doutora Silvia, a senhora também concorda que passa também pelas mulheres esse próximo passo para um pouco mais de igualdade entre os gêneros? Sim, isso realmente passa e o incentivo das mulheres, mas que também quando elas estiverem no poder, elas seriam um exemplo para que isso seja um estímulo para continuar progredindo. Então, por exemplo, no Brasil, nós já tivemos mulher presidente. Então, mas só que isso tem que ser algo que no momento que essa pessoa chega a esse ápice, seja algo que inspire a permanecer e não retirar a presidente, né, no caso. Então, quando a gente tem que manter a integridade também para que isso se perpetue. Mas, mesmo analisando essa questão feminina, nós já tivemos, por exemplo, a Inglaterra, né? Tanto tempo a rainha Elizabeth no poder, né? Com mãos de ferro lá. Tivemos mulheres... A Margaret Thatcher também, né? Mulheres na Alemanha também, com função de cargos importantes, né? Então, a gente vê que foram mulheres de sucesso, mas que foram mulheres íntegras. Então, também cabe a nós, quando chegarmos lá, sermos exemplos, sermos admiráveis. Então, eu acho que muito disso depende de nós mesmas. Regiane Guzoni, o que você acha em relação a essa participação das mulheres, não só na vida pública, mas também na liderança?
Então, na vida pública eu vou deixar um pouco mais para frente, que eu acho que a gente vai acabar Entrando lá. ali. Eu queria fazer um complemento no que a minha colega Luciana colocou ali em relação ao voto. Foi em 1927, né? O primeiro direito ao voto feminino. E desde lá para cá, a gente vê que não vem avançando, claro, houve uma bastante. abertura em relação à condição do voto, mas eu vou pausar por aí para a gente depois pegar essa pauta para frente. Agora, em relação ao posicionamento da mulher, concordo com o que foi colocado aqui, especialmente em relação à postura da mulher, né? Que, não generalizando, mas muitas das vezes a gente esbarra nisso e o que acontece? Todas somos diminuídas, às vezes por erros de algumas, né? O que nos tira dessa margem de poder para frente, entrando, sim, no julgamento, né? Este que já é pré-estabelecido, né, que tem que haver uma desconstrução da sociedade também em relação a isso, mas que a gente tem que colaborar, como foi bem colocado aqui. Então, assim, somos silenciadas, sim, né? E de qualquer modo, às vezes você está alcançando um patamar maior na vida, vem alguém ali, puxa o tapete. Infelizmente, é uma mulher que faz isso, muitas das vezes. Ela dá um jeito de dar uma derrubada. É triste isso. Essa desconstrução precisa acontecer pela mulher, primeiro, porque enquanto a mulher ela não se unir dentro de uma sociedade, a gente vai ter a mudança rara acontecendo, entende? Aí é fácil você julgar o masculino, não tirando a culpa, tá? Eu estou colocando ali para puxar a reflexão para o lado feminino da gente se unir como mulher. Você apontar para ali se ele é assim ou se não, só que eu não tenho uma postura adequada. Né? A minha conduta, de modo geral, ela não é adequada. Então, esse em todo é o que, infelizmente, nos diminui na sociedade. Então, uma reflexão. Como você faz? Qual é a sua conduta? Como você fala? Como você porta? Aonde você quer chegar? Né? A roupa, ela é usada, assim, não, a roupa ela não é julgada, mas ela é usada. Então, tem vários fatores que a gente, como mulher mesmo, faz contra nós mesmos. Então, esse conjunto de coisas, eu acho que falta a gente avançar como mulher dentro da sociedade para a gente se tornar cada vez mais forte. Minha visão em relação a um geral. Né? Então, a luta é bem maior, isso né? que ela falou é muito importante, porque, inclusive, essa frase que nós somos silenciosas e silenciadas, ela partiu da ministra, né? Foi uma frase dela. E, assim, eu fiquei muito triste de ter partido dela, porque ela ajudou a silenciar muitas mulheres quando ela aprovou a lei do aborto. Ela impediu muitas mulheres de nascer. Ela silenciou essas milhares de mulheres que poderiam nascer e não vão nascer. Pois é. Uma coisa Entendeu? que a gente não pode esquecer é que quem gera um homem, quem amamenta um homem, quem educa esse homem na infância é uma mulher, na Exatamente. maioria das vezes. Com certeza. Então, nós temos sim parte da contribuição de como que é o pensamento deles, né? Ou seja, vocês acreditam que existe uma ideologia do patriarcado? Completamente. Não Eu acredito plenamente nisso. Vamos lá. Um acredita, outro não acredita. Vamos. Eu acredito. Por favor, Mônica. Não, pode pode falar começar, primeiro, Mônica. Luciana. Não, eu acredito que o patriarcado se perpetua, né, desde do início da humanidade. Em alguns lugares, pontualmente, houve situações de matriarcado, né, na antiguidade, mas foram muito remotos e muito pontuais. Desde então, eu sou católica, sou cristã, mas eu acho que a religião, as políticas públicas, tudo se volta para o interesse do homem como não só provedor, mas como cabeça, desde a família até a sociedade de um modo geral. Por favor, professora. Então, eu penso um pouco diferente da Mônica. Eu não acredito na disputa de gêneros. Eu acredito na união dos gêneros, não nessa luta. A luta de gêneros, ela surgiu a partir dos bolcheviques, né? Depois iniciou-se a ideologia comunista, com Karl Marx, dizendo que a família era o problema da sociedade, porque a família ela que embasava a propriedade privada e o capitalismo. Então, quando você destrói a sociedade patriarcal, dizendo que a mulher é submissa ao homem e que a criança é escrava da mulher, você derruba a sociedade privada, você derruba a igreja, você derruba os valores, os princípios, enfim. Então, é uma ideologia, no que eu não vou discorrer aqui, porque não é o momento. Tá? O que eu acredito é na igualdade de gêneros. Quando a gente vê patriarcado em si mesmo, a gente pode olhar para as sociedades do Oriente. Na Ásia, por exemplo, Jesus Cristo foi o maior ícone da história contra o patriarcado e pela valorização da mulher. O que ele fez quando estava a mulher lá para ser apedrejada
dizendo que ela foi pega em adultério. Ele disse: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Por que ele disse isso? Porque o adúltero, ele deveria, pela lei judaica, ser apedrejado. Mas o homem não estava lá, só estava a mulher. Cadê o homem? Mas eu acredito que o patriarcado existe, está posto, porque a gente falou aqui de erros femininos, mas eles são bem mais evidenciados do que os erros masculinos. Com certeza. E muito menos perdoados. Com certeza. Né? Então, eu acho que isso já não nos coloca em uma situação de desigualdade. A acusação, o julgamento é imediato. Exato. Não adianta. Não tem. Tivemos aí, eu não acompanho esse negócio de Big Brother, gente, sinceramente. Eu sou obrigado, às vezes, a ler por questões profissionais. Tem um personagem aí, um rapaz aí, que ele fez umas gracinhas comentando sobre o corpo de uma Exato. das colegas que estavam ali, né? E esse homem é casado, tem 16 anos já, casado, e é lógico, a esposa dele foi para a rede social e detonou ele, né? E ela acabou ganhando porção de seguidores. É engraçado que a sociedade criticou ela, achando que ela que foi a culpada, porque... O julgamento né? sempre cai sobre a Foi mulher. ela, porque ela quis fazer isso para ganhar mais cliques, para ganhar mais seguidores, ela achava que foi isso, né? Ou seja, ele fala para ela, ele trai ela, né? Que o flerte também é uma traição, né? Claro, Né? sem Ele dúvida trai alguma. ela pro Brasil inteiro, todo mundo sabendo, imagina a imagem dela, né? Imagina ela como mulher, né? Como esposa, 16 anos de casado, depois ela vai para a rede social para se defender e ela ainda é criticada pela defesa. Exatamente. E geralmente é assim, né? A mulher, mesmo quando ela é vítima, ela é culpabilizada. Isso é histórico, né? Para mim isso é o sinal de que está patente. É só que o Exato. problema é que a Tanta mulher é a evolução. primeira que critica outra mulher. Exato, mas É aí sempre vem da da mulher. sobre a rivalidade feminina, porque É é uma horrível questão isso. cultural, né? É uma questão Alguém já estrutural. viu? Alguém já viu em casa também, alguém no chat aí fala, quem que senta na mesa do bar? Você já viu um homem falando pro outro homem, você já viu a roupa que aquele cara tá usando? Jamais. Não faz Não é isso. assunto isso, Mulher não é pauta. faz isso com mulher. Exato. Então, por isso que eu vou... Parte dali. Mulher faz isso com mulher. Mulher destrói mulher. Infelizmente. Simples assim. Tem que ser mudado. Você pode olhar. Campanha presidencial. A gente teve 2 candidatas mulheres. Ninguém votou em mulher. Não. Entendeu? O percentual Eu de voto votei. feminino tenho foi uma muito pequeno. fala, eu tenho uma fala que aqui foi, tá num corte da Jovem Pan aqui de uns dias atrás, onde eu começo a fala e falo, mulher não vota em mulher. Eu não abri os comentários lá, porque tem um zilhão de comentários, graças a Deus o vídeo tá em alta, mas as pessoas acho que ficaram com ódio de mim. Mulher não vota em mulher. Você falou a verdade. Simples Mas é assim. uma verdade. Isso que Simples você assim. falou é uma verdade por causa desse tipo de julgamento e de rivalidade. Mas eu penso o seguinte, que nós, como mulheres, e eu tenho esse propósito daqui para frente, em pé de igualdade de condições e de competências, de habilidades e de qualificações, eu me proponho a contratar mulheres, a votar em mulheres, e eu acho que esse é um papel nosso na mudança da sociedade. Aí fica difícil a igualdade também, Sim, né? mas não mulher por ser Mas mulher. a equidade, Mulher eu acho que é pela- importante. equidade, A igualdade, ela não existe à medida em que nós temos nuances tão diferentes. Isso não tem que ser exterminado, né? Eu acho que essa pluralidade, essas diferenças são bem-vindas. O problema é quando nós não ganhamos igual, nós não somos contratadas, porque ali existe o risco de uma licença maternidade. Quando, né? Então, eu acho que essas O coisas... salário nós vamos chegar lá daqui a pouco. Ah, né? então tá bom. Doutora Silvia, alguma consideração em relação a esse debate todo? Olha, ao meu ver, eu acho que a gente tem que votar e procurar escolher, ao meu ver, a competência. Então, não basta que seja mulher, mas tem que ter competência. Claro. Porque se for para Exatamente. botar uma incompetente e piorar, então era melhor que não fosse mulher. Não, mas o que eu disse Né? é Então, isso, nós, Silvia. mulheres, também Em temos igualdade que de nos capacitar, competências. né? Nos capacitar. Não pelo então, gênero. achar também que porque sou mulher, daqui a pouco vai ter que começar a ter cota na faculdade para mulher, vai ter que começar a ter cota na política Mas para tem mulher. cota. Na né? política tem. Então, mas não, Na política não por tem. isso. A gente tem que E ter muitas por servem de- desejo de votar, porque a gente acredita que aquela pessoa seja capaz de melhorar a situação. Exatamente. né? Então, ao meu ver, é esse ponto. O que a gente tem que entender também é que a gente não tem o mesmo DNA, o mesmo cromossomos, nós não somos iguais. Homem é homem, mulher é mulher. Digamos assim, tem pensamentos, produções de hormônio que pode variar de um lado para o outro. Né? Então, eu acredito que a gente também tem que respeitar essas desigualdades de sexo, de pensamentos, assim, de desejos, né? Porque às vezes o homem tem lá 1000 de testosterona, a mulher tem 10.
Então, isso aí provoca toda uma ebulição diferente de pensamentos, de atitudes, de comportamento, né? Até em termos de agressividade, de desejo, de libido. Então, dizer que é igual não é. Mas que a gente entende que são focos diferentes também, né? É por isso que a gente fala em equidade, né? Equidade é inclusive constitucional, né? Só que na realidade não acontece. Não acontece. E essas diferenças todas passam pela educação. Né? Mas você sabe por que, Sem que não dúvida. acontece? Mas vamos deixar rodar a pauta para Não, entrar na pode ir lá, política pode ir lá. lá. Não, porque eu ia Não falar, tá sabe por que que conseguindo. não acontece a equidade? Porque mulher não vota em mulher. Porque se você for colocar, nós somos a maioria dentro do país e a minoria eleita. Exatamente. Aliás, a instituição de um dia específico denota que nos trata como minoria que nós não somos. Inclusive, a Silvia comentou sobre isso, mas nós somos maioria nos bancos escolares e nas universidades. Somos minoria em cargos de liderança. Então, a que se deve isso? Uma contradição muito grande disso, Ao que você né? está Porque falando, você claro. está com cada vez mais as mulheres indo para a universidade, né? E quando saem de lá, elas não conseguem o cargo Exatamente. que tá predestinado Não, ao elas sexo conseguem, masculino. elas conseguem. Eu acho que às vezes a mulher não entra na política ou alguma coisa porque ela não quer. Porque É eu aberto discordo. para todo mundo. Priorizar Ela outra prioriza outra coisa, coisa, gente. Cada né? pessoa tem o seu interesse. Muitas mulheres, por exemplo, a Mônica tem interesse em política. Talvez outra não tenha. A maioria nem tem, nem ouve sobre política, não gosta, não quer falar. Se eu pergunto, por exemplo, para minha mãe, ela fala, não quero nem saber disso daí. Sabe? É porque não quer mesmo. E a questão de votar em mulher é o que ela disse mesmo, a questão de competência. Eu não posso votar numa mulher só pelo gênero. Vou Não, votar nessa mulher claro porque que ela é não. mulher. Não, mas eu o que voto tô uma mulher que é dizendo aqui capacitada, que é em competente. igualdade de condições e de competências. Para mim, hoje o diferencial é esse. Se tiverem igualdade de competências, né? Com E de certeza. qualificação. Isso certeza. faz me lembrar quando eu trabalhava numa emissora de TV e o proprietário me chamou para conversar lá em Curitiba e tudo mais, para ver a contratação de repórter, né? E televisão é aquela mundo da imagem, né? Sim. E ele falou, se você tiver 2 repórteres e elas estiverem no mesmo nível, contrate a mais bonita. Sem dúvida. Você vê que como é que é a televisão é muito cruel. Você vê o Boris Casoy, que deve estar com seus 80 e poucos anos e está na atividade até hoje. Você não consegue encontrar uma mulher com a idade dele, de 80 e poucos anos, na atividade. Mas a mídia é a primeira que faz apologia a isso, né? A Total. mulher, a igualdade feminina e tal, mas na hora de contratar, contrata bonita. Aquelas que dizem que é mais bonita. A gente não pode negar que a beleza Que a atrai imagem, os né? olhos, né? Sim. Isso a gente não pode Tanto as negar. mulheres quanto os homens também. Então, na Eu que digo, novela. trabalho com isso, você também, de certa Exato. forma, também, né? A gente não pode negar Sim. isso. Então, é como ele disse, se elas duas forem iguais em inteligência, então priorize Sim. a mais bonita, porque vai, né, agradar melhor, atrair melhor e tal. E é o desejo do empregador. O empregador, ele tem o trabalho, ele É contrata quem como ele se quiser. fosse um cartão de visita, né? Tem isso. Eu estava falando isso justamente por causa da etaridade também, né? A faixa etária. Um Boris Casoy, por exemplo, com 80 anos, ele pode continuar apresentando o jornal. A gente não consegue imaginar no Brasil uma senhora, por exemplo, uma jornalista com a mesma idade do que ele apresentando um jornal. Só foi um parênteses, só para Não, mas muito. Não, mas tem, né? Super A procede. Glória o que você Maria falou. fez sempre. Não, a Glória Maria, Não. ela já Repórter, falecida, né? ela envelheceu junto com a TV. Exato, é Quando diferente você da envelhece junto com a contratação. TV, E uma você- mulher negra que todo mundo, né, fala que ela não consegue envelheceu chegar a um junto, cargo e ela estava lá. Mas eu acho que a gente tem que falar assim em média, não em exceção, Então, né? A gente tem que falar em regra. E o que você falou, eu acho que super procede. A gente vê no máximo assim Renata Lopretti, Miriam Leitão, antigamente a Cristiana Lobo, antes de morrer, né? Mas assim é o limite. Realmente, da idade do Boris Casoy, a gente não vê. E fica na TV fechada, né? Exatamente. Tá Mas TV será que aberta, não né? é, Aberta, será não. que não entra daí também pela opção da mulher não querer? Porque a gente tem muito a questão da imagem Do mesmo. priorizar também. Não, sim, é assim, olha, o homem com ruga, mais velho, cabelo branco, é charmoso, não sei o quê, e fica nessa coisa. E a gente é sim. julgada. Não, né? é só a gente E ver você, o- às vezes, você não quer ser julgada. Você não quer se expor dessa forma, e por isso acaba terminando o lado profissional mais A cedo. pessoa não quer ou ela teme ser julgada? Teme. Teme. Eu acho que teme. Primeiro é o temer, né? Depois você tem que encarar. O julgamento para a mulher é terrível. A gente se sente terrível, né? E Com também essa tem expressão. que ser algo que flua naturalmente da pessoa. Por exemplo, não é em si uma jornalista, mas era uma apresentadora de TV que ficou por muito tempo, que foi a Hebe Camargo. Então, você via que aquilo ela fazia com alegria, com prazer
Então, a gente também tem que respeitar esses momentos, assim, né? Até porque também aqui em relação à saúde, a gente sabe que após os 60 anos, aí começa a ter probabilidade de mais doenças. Então, a gente também tem essa questão não só da mente, mas do físico aguentar esse ritmo, né? A senhora percebe muito isso do consultório também, essa dificuldade? Bastante. Né? Mas uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas que procuram cuidar da alimentação e atividade física tendem a ter um raciocínio melhor, uma preservação de memória, de fala. Essas pessoas que procuram se cuidar, se monitorar, a probabilidade delas permanecerem bem por bastante tempo é grande, a não ser que elas sejam interrompidas por um câncer ou por alguma outra fatalidade assim. Mas a maioria vai muito bem. Já falando de educação, me lembrei logo, né? Como as mulheres cuidam da saúde, tanto dela como dos filhos. Tanto é que elas são mais longevas, né? É. Via de regra são, bem mais, né? Homem acha que não fica doente, doutora? Primeiro, eu acho que o primeiro fato é esse que às vezes eles priorizam o trabalhar, o correr, e acham que isso é perda de tempo, se cuidar, ir lá no médico, parar às vezes uma tarde, ou um dia de manhã, ir lá coletar o sangue e tal. Mas normalmente tem ali uma esposa, uma filha, alguém que acaba cobrando, né? Ou por ele já ter tido algum problema de saúde, de repente foi lá fazer uma cirurgia, porque às vezes estava com uma coisa simples, aí chegou lá, descobriu nos exames pré-operatórios que não estava tão bem assim, e aí o médico dá uma cobrada nele ali, quando a água já está mais né, batendo. Uma coisa que geneticamente, né, que a gente estava falando, até hoje eu estava lendo um artigo sobre isso, é que o próprio por questão hormonal, o homem tem uma tendência mais de gordura visceral. Então, essa visceral vai acabar acumulando mais em vísceras, em órgãos internos, em vasos, e isso vai predispor ele a problemas aí cardiovasculares mais precoces, né? E que, então, o estradiol na mulher que acaba deixando ela com a gordura mais proeminente no subcutâneo, no culote, na coxa, né? Porém, ela ali depois com a menopausa começa a perder isso, então ela tem que ter cuidado dobrado aí depois da menopausa, por causa de problemas cardiovasculares também. Só falou da gordura do homem, vou ter que procurar a senhora. Eu te aconselho. Carioca, você também, acho que... Não quero ser indiscreto não, mas Sim. acho que... Muita gente que De bonita aqui só as meninas. De bonita aqui só as essa meninas. semana, né, hoje é Dia das Mulheres, mas também essa semana teve o Dia da Obesidade, então casou muito bem isso daí. O que é uma questão assim muito simples, um dado muito simples é que a gente percebe um aumento muito grande da obesidade, principalmente dos 40 aos 60 anos. Isso é uma crescente e depois diminui. Dos 60 começa a diminuir. Mas diminui porque as pessoas se conscientizaram e começaram então a fazer exercício, emagrecer? Não, é porque as mais gordinhas morreram. Nossa, que dado muito Alarmante. interessante. Alarmante. Então, muito interessante. Tem que se cuidar. E agora também deixar para se cuidar ali na beirinha de cair no precipício é se arriscar Não, demais. ninguém faz um preventivo, ninguém faz Tem nada. que, né, hoje em dia, começar a conscientizar desde a infância, atividade física, alimentação balanceada. E a principal aquisição do carboidrato é através de bebidas açucaradas. Então, é suco, é refrigerante, é suquinho de caixinha, é suco que às vezes em casa mesmo, agora esses de laranja, de uva, vai suco para todo quanto é lado.